Em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia e, mais do que isso, a cúpula em Kazan na Rússia, a cúpula dos BRICS, nós temos o Zelensky fazendo um pronunciamento à sociedade da Ucrânia hoje e usando uma camiseta com os dizeres curiosos: Make Russia Small Again. Então o Zelensky traz uma camiseta no seu discurso ali, apresentando o apoio que recebe do G7, onde nós comentamos aqui que o G7 teria anunciado 50 bilhões de dólares, enquanto que o próprio Estados Unidos teria fornecido ali, não é, mais uma promessa de ajuda de 20 bilhões de dólares, não é? Então ajudas bem significativas aí para a Ucrânia. E o Zelensky utilizando esta camiseta, fazendo sem dúvida uma jossa, uma graça e, claro, chamando a atenção para diminuir o poder e a importância que a Rússia tem, ou será que ele se refere à diminuição do território da Rússia? Fica aí a grande discussão, não é? Qual que é o real significado dessa camiseta? Não deixa de ser uma espécie de piada contra a Rússia em alguma medida, não é? Fazendo referência ao slogan de Donald Trump, não é? Donald Trump, conforme nós sabemos, tem uma perspectiva de Make America Great Again, não é? Os Estados Unidos grande outra vez. Então, de maneira jocosa, até curiosa, o Zelensky joga ao contrário, de modo que a Rússia deve ser pequena, fazer a Rússia pequena novamente. A grande pergunta que nos fica agora é: o Putin, ou no caso a Rússia, sentiu a mensagem? Sim, tanto é que nós tivemos uma resposta da Maria Zakharova, que foi bastante crítica em relação ao Zelensky, chamou ele inclusive de sanguinário, coisa do gênero, não é? E ela questiona, pequena feito o quê, né? Pequena como? Certo? A Rússia pequena como? Pequena igual à União Soviética ou mesmo o Império Russo, né? Fazendo ali provocações, evidentemente. Aí ela vai falar, né? Deixa eu lembrar. Entendi, uma coisa assim. Pequena como Rus de Kiev, não é? Fazendo menção, no caso, Maria Zakharova, ao que foi o início da Rússia, no caso o Principado de Kiev, Rus de Kiev, é onde teria nascido a Rússia, depois a migração para o interior do território, Moscou, o Principado de Kiev e a conquista territorial e a expansão geográfica do povo daquela região, certo? E a formação do Império Russo ao longo do tempo, depois a União Soviética, etc., não é? Então, ela faz ali uma resposta bastante jocosa também, dura, não é, irônica e provocativa, né? Dizendo, igual Kiev, por isso que precisa de Kiev para a Rússia ser pequena de novo, ou seja, né, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, salvo engano, esse é o cargo dela, não é? Maria Zakharova, responde o Zelensky de maneira bastante pesada também, né? Então a gente tem aí que a quinta série imperou nesse diálogo entre o Zelensky e a Maria Zakharova. Aliás, eu te pergunto, você vai usar essa camiseta aí? Pelo que eu acompanho aqui, muitos alunos, né, muitos, não alunos no caso, né, muitas pessoas que acompanham aqui o nosso canal gostariam de adquirir uma camiseta dessa, né, sem dúvida. Outros gostariam de ter para queimá-la, né, enfim, então fica um mundo bem dividido, né, enfim, mas vamos lá. Hoje é dia 24 de outubro de 2024 e nós temos uma série de assuntos importantes aqui a falarmos, além dessa questão da camiseta, né, que é bem provocativa e jocosa, né? Pelo menos me parece engraçado, né? Então nós temos dois países em guerra, pesada ali, a possibilidade de uma guerra de proporções globais e os caras trocando fiapos, digamos assim, no estilo mais incrível da quinta série. Voltando aqui, 24 de outubro de 2024, nós temos vários assuntos para mencionarmos, mas antes eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. E você que quer aprofundar o seu conhecimento, dê uma olhada no nosso material de estudos, um e-book feito para você que gosta de estudar a geopolítica, que gosta de entender não somente o que acontece no dia a dia, mas os contextos, ok? A posição geográfica dos países, a história, a importância da política naqueles territórios e assim por diante. O link está na descrição do vídeo. E você que quer mais ainda do que isso, um acompanhamento ali a respeito dos principais temas da geopolítica, com aulas ao vivo toda semana, inclusive de maneira exclusiva, né? Dê uma olhada aí também no nossa comunidade, o link está na descrição do nosso vídeo, vem estudar com a gente e ficar mais inteligente, sem dúvida. Pessoal, então nós temos, além dessa questão da camiseta, a Coreia do Sul, mais uma vez, aparece enquanto ator aqui no contexto da política global, fazendo críticas à Coreia do
do Norte, e dizendo que a depender da relação Pyongyang-Moscou, haverá sim apoio da Coreia do Norte em relação à Ucrânia. Não é? Então há uma tomada de posição mais firme por parte da Coreia do Sul, que pretende enviar armas para a Ucrânia, conforme for a relação entre Moscou e Pyongyang. Nós sabemos que a relação entre a Rússia e a Coreia do Norte estreitou, não é? A relação entre os dois países estreitou nesses últimos 2 anos. Nós tivemos a viagem do Putin a Pyongyang, a Coreia do Norte. Nós tivemos também viagem do Kim Jong-un, não é, o governante da Coreia do Norte, a Moscou. E o detalhe é que o Putin tem uma agenda de viagens muito restrita, tá certo? O Putin viaja para, eventualmente, o Vietnã, viajou para a Mongólia e também para o território da Coreia do Norte, né? Agora, já o Kim Jong-un é alguém que tem uma agenda internacional muito mais restrita. Aliás, é um dos países mais isolados do mundo, né? Mas que viaja para Moscou sem problemas, né? Pelo menos aparentemente, certo? E firmou maior relação Moscou e Pyongyang nos últimos meses, né? Não chega nem até 2 anos, de modo que há inclusive um acordo militar entre ambos de mútua, não é, ajuda. E a depender dessa relação, nós temos a Coreia do Sul criticando, não é, e dizendo que vai mandar armas para a Coreia do Norte, né? Aí apareceu ontem, nós mencionamos um pouco isso também, não somente a Coreia do Norte, mas também, não somente, aliás, não é, desculpe, a Coreia do Norte, mas também a Coreia do Sul, afirmando, não somente a Coreia do Sul, mas também os Estados Unidos e a OTAN afirmando que sim, soldados da Coreia do Norte estariam indo lutar na guerra, no fronte de guerra, e mais do que isso, as afirmações dão conta de que os soldados da Coreia do Norte estão indo para lutar na região de Kursk. Então é em Kursk que tais soldados irão lutar. No discurso ali que o Putin faz no contexto do BRICS Plus, do BRICS+, o Putin acaba afirmando que conseguiu bloquear os ucranianos na região de Kursk, enfim, ok? Mas, ao mesmo tempo, para que a Rússia consiga retomar o território ali dos ucranianos, as estimativas indicam uma necessidade muito grande de material humano, ok? De 50 mil soldados aí, essa é uma estimativa, certo? E diante disso, os soldados ucranianos, norte-coreanos no caso, seriam bem-vindos para a Rússia, evidentemente, né? Mas há sim essa tomada de posições da Coreia do Sul de que enviaria armas para a Ucrânia lutar contra a Rússia. Vamos acompanhar qual será o desdobramento disso, né? Pessoal, ainda mais nós temos que a Coreia do Norte seria um alvo legítimo, segundo o John Kirby, ou seja, se a Coreia do Norte está enviando pessoal, soldados para lutar na Ucrânia, contra a Ucrânia no caso, certamente são alvos legítimos. Aí não está claro se ele se refere à Coreia do Norte ou se ele se refere aos soldados apenas, em solo russo-ucraniano, tá certo? Agora, uma curiosidade é que a Ucrânia fez ali vídeos mostrando sopas, comida e tal para os soldados da Coreia do Norte, se eles desertarem e quiserem ir para a Ucrânia. Seriam prisioneiros de guerra, mas teriam um tratamento com comida farta, não é? O que não existe, talvez, na Coreia do Norte, não é? Essa discussão de que é um país fechado e, portanto, o acesso a bens básicos é bem difícil, não é? Depende muito da China, a Coreia do Norte, né? Vamos falar que são as sanções econômicas, enfim. Fato é que as provocações estão interessantes no dia de hoje. Enfim, agora, o Putin fez um discurso também no contexto do BRICS, ali, da cúpula do BRICS, dizendo que muitos países apoiam a iniciativa de paz sino-brasileira, ou seja, aquela proposta de paz que nós falamos aqui, que é do Brasil e da China, certo? Que é muito criticada pela Ucrânia. Segundo o próprio Zelensky, o Brasil quer ganhar poder em cima da miséria da Ucrânia, enfim, né? No discurso que o Zelensky fez na ONU, e muitos vão falar que o Brasil e a China não fazem uma proposta que seja condizente, estão promovendo apenas o interesse russo, né? Até porque não se fala na devolução dos territórios da
Ucrânia, ou para a Ucrânia, que estão hoje sob a ocupação russa, enfim, tudo bem? Então, é um acordo que foi rechaçado, não é? A declaração de Kazan, que é a declaração aí da cúpula dos BRICS, não condena a Rússia, tudo bem? Muitos chamaram atenção para isso, porém, vamos combinar, né, gente? Nós temos a Rússia presidindo o BRICS, a declaração final em território russo não vai condenar a Rússia, né? Fala de maneira bastante crítica em relação a Israel, no contexto da guerra do Oriente Médio, não é? Menciona outros conflitos no mundo, em especial no norte da África, e não condena a Rússia na questão da guerra com a Ucrânia. É um tanto óbvio, você não queria que houvesse uma condenação à Rússia em um evento feito em solo russo, presidido pela Rússia, né? No máximo, o que teríamos seria uma declaração de apoio à paz, né? É o que houve, né? Um apelo à paz e à diplomacia, certo? Que não vai levar em nada, até porque não combinaram com os ucranianos nesse contexto, e nem com a OTAN, nem com os Estados Unidos e assim por diante, né? Então não haveria, naturalmente, uma condenação à Rússia, certo? Então não é de se esperar. Seria até que nem mesmo o discurso do Brasil ou mesmo da China na Rússia. Não houve condenações à Rússia, até porque, né? Enfim, o Brasil mencionou a questão da necessidade da paz, enfim, mas não de maneira condenatória à Rússia, enfim, né? É claro, vão falar que não, é porque o Brasil apoia a Rússia, blá, 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 enfim. Acho que é importante nós termos um pouco mais de clareza nesse sentido, porque oficialmente a diplomacia do Brasil Itamaraty, um órgão de Estado, condenou a Rússia em 2022 no âmbito da ONU, né? Esse é um ponto importante. Agora, ao mesmo tempo, o executivo, o Brasil, o presidente do Brasil, não, né? São coisas diferentes. Então, a política de Estado brasileira é de crítica forte em relação à Rússia e à guerra na Ucrânia. Agora, a posição do governo atual, do executivo brasileiro, não é uma posição de crítica contra a Rússia no contexto da guerra com a Ucrânia, tudo bem? São coisas diferentes, de modo que não seria o Brasil exatamente que apoia a Rússia, mas sim o governo do Brasil, em especial parte do Ministério Brasileiro, atualmente, que é o caso aí, mais até do que Itamaraty, né, o Mauro Vieira, mas sim o ministro de Relações Exteriores ali, ex-ministro, né, dessa pasta, que é o Celso Amorim. Esse sim tem uma visão mais pró-Rússia e contrária à Ucrânia e assim por diante, né, conforme nós sabemos, certo? Enfim, então é algo que nós temos que ter muito mais clareza, né, de maneira mais séria, de que as instituições do Brasil são contrárias à guerra na Rússia, contra a Rússia inclusive, enquanto que o governo do Brasil, o governo atual, né, o Lula, não, né, tem uma posição mais ambígua. Agora, o fato do Lula não ter ido para Kazan, para a Rússia, porque caiu, se machucou, enfim, foi até que positivo para o Lula, de modo que ele não tirou foto ao lado do Putin, ao lado do Xi Jinping, ao lado do novo presidente do Irã, certo? E os representantes ali da Arábia Saudita e coisa do gênero, certo? Que são países compreendidos como eixo da ditadura, não é que alguns mencionam assim aqui no Ocidente, né? E de certa maneira isso poupou críticas para o Lula, pelo menos internamente, né? E de qualquer maneira, vamos acompanhar ainda quais serão os novos desdobramentos do BRICS aí ao longo dos próximos dias. Os novos países membros não foram confirmados, mas farei com vocês aqui algumas análises sobre a importância da geopolítica da Nigéria, certo? A Nigéria tem a maior população da África, a Nigéria tem a maior economia da África, aí nós temos que, das 3 maiores economias do continente africano, estão agora no BRICS, o Egito, a África do Sul e também a Nigéria. Então, por mais que muitos tentem minimizar a importância do BRICS, etc., não é? O fato é que o BRICS trabalha enquanto interesse geopolítico, de conquistas de regiões, tá? De ter influência em certas localidades. Tudo bem? Em especial, nós temos aí um interesse chinês muito forte nessas questões, né? Enfim. Então, vamos aí avançando, falando agora do fronte de guerra. Kursk é aquela região em disputa, conforme nós sabemos, e há, por parte do discurso do Putin lá no BRICS, de que Kursk bloqueou, não é, o avanço ucraniano, a Rússia teria bloqueado. E essa questão de que os soldados da Coreia do Norte irão lutar em Kursk, ok? Vamos acompanhar como vai se desenrolar essa história. E mais ainda, não é?
Zonas de combates ativos. É o caso de Pokrovsk e Kurahov, em Donetsk. Vamos visualizar no mapa aqui o que estou falando para vocês. Nós temos aqui o mapa do conflito, da guerra, tá? Nós temos que, nesta localidade que eu vou destacar aqui com vocês, primeiro na cor roxa, é esta região que estamos tratando aqui, ó, este, né, lugar, tudo bem? E nós vemos aí o avanço russo, que eu destaco agora com você na cor azul marinha, tudo bem? Então nós temos a Rússia avançando nesta região aqui, onde coloco esta seta, tá certo? É nesta região que nós temos as localidades que eu menciono para vocês agora. É o caso aí de Pokrovsk e também de Kurahov. Tudo bem? O objetivo da Rússia é não permitir com que a Ucrânia tenha acesso a esta localidade aqui, porque a partir do acesso que a Ucrânia tem nesta localidade, o que a Ucrânia faz? Ela distribui os seus armamentos aqui no fronte de guerra. Então a Rússia quer conquistar esta região para não permitir que a Ucrânia consiga sustentar toda uma parte do território de guerra, conforme nós mencionamos aqui algumas vezes. Aumentando aqui no mapa para que nós observemos, tudo bem? Em detalhe, o mundo no mapa, a observação da guerra a partir da cartografia, Vuhledar ao sul. Nós vemos que, segundo esta cartografia nos mostra, houve um avanço importante além de Vuhledar por parte da Rússia. Nós temos que a Rússia avança nesta região aqui, ó, de Selidov, e a partir desta conquista de Selidov, a Rússia tem condições de atacar a região de Kurahov a partir, não é, de um flanco, como nós podemos dizer, por lateral, ok, do norte para o sul, tá? E também avançar na direção aqui de Pokrovsk, tá? Então, tanto a região de Kurahov, bem como também a região de Pokrovsk, que são duas regiões que se transformaram, conforme nós podemos observar nestes mapas, regiões de combates ativos, conforme nós mencionamos inclusive ontem, né? Quando olhamos ainda um outro mapa, que traz para nós a data, inclusive, do dia de ontem, né? Aqui, ó, dia 23 de outubro, nós temos justamente o avanço russo na região de Selidov, tá? Que é uma região importante em disputa, bem como, por fim, a partir daqui, a sua possibilidade de avançar, não é mais na direção aqui dessa estrada que liga até Pokrovsk, tudo bem? E para o sul, não é a possibilidade de avançar em direção também aqui ao sul, a região de Kurahov, que são, no atual momento, regiões de combates intensos, tudo bem? Aqui um mapa mostrando para nós os avanços russos nessas regiões. Tudo bem? No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Vamos continuar acompanhando a guerra entre Rússia e Ucrânia. Torcemos para que haja paz. Eu vou reiterar a você, conheça o nosso material de estudos. Muitos questionam sobre como que é o nosso curso, a nossa dinâmica de estudos de geopolítica. Aulas gravadas com módulos sobre a Guerra Fria, a globalização, a geopolítica do Oriente Médio, todos os principais temas e pontos importantes da política global, das regiões globais, das macro-regiões, Oriente Médio, África, América Latina, Estados Unidos, China, enfim, todos, não é, esses temas com módulos gravados para entender o contexto histórico, né? E, além disso, as aulas ao vivo, para tratarmos ali do principal tema da semana, tudo bem? Do tema mais significativo daquela semana. Aulas ao vivo, os alunos interagem bastante, trazem dúvidas, sugerem filmes, documentários, livros e assim por diante. É uma conversa muito esclarecedora a partir, não é, dos assuntos de geopolítica. Dê uma olhada na nossa comunidade, venha fazer parte, venha estudar com a gente. E o nosso material de estudos é quem está começando, quem pretende ter uma visão mais ampla e aprofundada da questão da geopolítica. O link está na descrição do vídeo. Dê uma olhada. Nós temos ali um material feito para você, na sua medida, para saber quais caminhos seguir na hora de estudar geopolítica. Lembrando que geopolítica é mais do que apenas o que ocorre no dia a dia. É uma compreensão dos fundamentos, a importância do território, da população, tá certo? Da história da região, da sua posição geográfica, que faz muita diferença, e assim por diante. Mas é isso, conforme eu sempre digo, reitero, respeito a geografia.
Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.